Gramática funcionalista, ainda no texto sobre introdução à gramática funcionalista, trazendo alguns dos seus autores, ou daqueles, pelo menos, que tiveram influência sobre essa perspectiva da gramática. Então, gramática funcionalista é entendida como a língua, ou seja, a língua é um conjunto de processos estruturantes. Nos vídeos passados eu tratei sobre alguns conceitos de Humboldt, que segundo o livro que eu estou utilizando aqui no canal, ele foi ou é uma forte influência para esta forma de gramática. Esse livro aqui, ó, Gramática do Português Brasileiro. Caso você tenha interesse, super recomendo. Esse livro traz diversas perspectivas no início, pelo menos. É interessante notar que gramática, tem muita gente que pensa que gramática é uma coisa só, mas não, do ponto de vista linguístico, existe algumas variações de estudo dessa teoria da gramática, de algumas teorias que definem a gramática, na verdade. E no capítulo 1 deste livro, ele já traz, inclusive, 4 perspectivas ou 4 teorias linguísticas que estão organizadas nestes blocos aqui. Língua como um conjunto de processos estruturados, ou seja, gramática descritiva. Língua como um conjunto de processos estruturantes, gramática funcionalista. Língua como um conjunto de produtos e processos em mudança, gramática histórica. E língua como um conjunto de usos bons, ou seja, gramática prescritiva. E eu já tratei de forma introdutória sobre a gramática descritiva e atualmente estou na gramática funcionalista. Vamos retornar ao texto aqui então. E hoje, Carlos Franck, alguns conceitos dele. Vamos lá. Tematizou cuidadosamente estas ideias da língua como uma atividade constitutiva. Em sua tese de doutorado, ele argumenta que, antes de ser para a comunicação, a linguagem é para a elaboração. Antes de ser mensagem, a linguagem é construção do pensamento. Antes de ser veículo de sentimentos, ideias, emoções, aspirações, a linguagem é um processo criador em que organizamos e informamos as nossas experiências. E mais adiante, a função de comunicar não é a sua função única e nem mesmo a sua função essencial. Ela permite, antes, um pensar analógico que não exige a equivalência nem a transitividade, mas o devaneio sem a volta da similitude e da metáfora, sem quadros fixos de valores, sem limites categoriais precisamente impostos, sem necessidade de conclusões. Então veja que esse autor também, semelhante ao Humboldt, ele traz essa perspectiva de que não necessariamente a linguagem ela serve especificamente para a comunicação, ou seja, ela existe para a comunicação. Não, aqui ele traz que, na verdade, a linguagem é para a elaboração, em primeiro lugar, e não para a comunicação. O Humboldt, ele trazia a ideia de que a língua permite uma construção de uma visão de mundo. Essa é a perspectiva principal dele. Também não era voltada essencialmente para a comunicação. Então, em primeiro lugar, permite ao sujeito construir o seu mundo. Essa é a visão dele. E esse autor, Carlos Franck, também traz uma perspectiva semelhante, né? Que a linguagem é a forma da construção do pensamento. A linguagem serve para a elaboração e não, em primeiro lugar, para a comunicação. A função de comunicar não é sua função única. Aliás, isso eu já tratei, né? Já tratei sobre esse texto aqui. Acredito que o último texto do vídeo de hoje, acredito que para considerar os fenômenos desse interessantíssimo ponto de vista, examinados, aliás, por Hilário em 2003, será necessário adotar a posição epistemológica atualmente designada por ciência dos domínios complexos. Se dermos esse passo, integraremos a linguística entre as ciências que debatem questões que vêm alargando os interesses científicos a partir da década de 1970. O movimento dos fluidos, o tempo meteorológico, as oscilações dos sistemas econômicos, o ritmo do crescimento populacional, as proteínas como sistemas em movimento. A seu tempo, entidades que não se encaixavam nos sistemas de classificação trouxeram problemas científicos, tais como o camelo para Aristóteles, o rinoceronte para Marco Polo, que o tratou como um unicórnio, e o ornitorrinco para a biologia do século XVIII, Eco. No quadro das ciências clássicas, os modelos determinísticos não conseguiram dar conta dos fenômenos dinâmicos de que fala Humboldt, visto que a ordem que se supunha existir por toda parte não mostrou aqui sua esperada elegância e previsibilidade.
Bom, ficarei por aqui, porque senão esse vídeo fica muito extenso e eu não quero isso. De forma geral, de forma resumida, nesses primeiros vídeos sobre gramática funcionalista, está ficando claro que parece que a língua ou a gramática ela não pode ser determinista. Não é um modelo determinístico, né? E sim de que tudo é dinâmico. Já deu para perceber isso tanto para Humboldt como para Carlos Frank. Continuarei a partir desse ponto no próximo vídeo. No vídeo passado eu tratei um pouco sobre o Humboldt, né? Vou deixar esse vídeo aqui no final, beleza? Estou construindo uma playlist nesse canal sobre gramática e eu estou utilizando o livro, como já mencionei, A Gramática do Português Brasileiro, do Ataliba de Castilho, que é um excelente livro, traz uma perspectiva geral de muitas das teorias sobre gramática. Beleza? Valeu!